Bom, pessoal, para quem ainda não teve a sorte de me conhecer antes, né? Um dos melhores professores da faculdade, meu nome é Fernando, sou engenheiro eletricista, trabalho na faculdade desde a origem. Eu sou o único professor que está aqui desde a primeira turma de engenharia. Raiz. Oi? Raiz. Professor Raiz. Fui o primeiro professor, inclusive, a entrar numa turma de engenharia dentro da faculdade. Nós vamos trabalhar uma disciplininha muito gostosa e eu falo que é uma base que todo mundo deveria conhecer, que se chama princípio de eletricidade e magnetismo. Antes de tudo, pergunto para vocês, perguntinha básica da básica. Vocês sabem a diferença entre eletricidade e magnetismo? Qual é a diferença básica entre os dois? O que diferencia magnetismo de eletricidade? Oi? Tem a ver com condução, sem dúvida. Esse termo deveria estar bem assim, explícito. Deixa eu só fazer um cara. Pessoal que está vendo o vídeo depois, eu até peço desculpa, mas eu não aguento ficar parado. Eu estou tentando focar no quadro, mas vai ter hora que eu vou sair do foco na câmera. Desculpa, mas paciência. Tentarei ao máximo ficar na frente do quadro. Mas pelo menos minha sombra vocês estão vendo aí, ó. Gente, o conceito de eletricidade e magnetismo são duas coisas totalmente diferentes. Isso mesmo, vem cá, seja bem-vindo, qual é o seu nome? Samuel. Samuel, aí ó, ele já ganhou um amigo. Então, gente, desculpa estar toda hora limpando óculos, eu comecei a usar óculos sexta-feira e está embaçando demais, então não sei como vocês conseguem. É a máscara. É da máscara. Ah, eu estou já pensei da minha sexta ou sétima máscara que eu estou tentando. Eu vou começar a usar igual o velho, colocar aqui na frente o óculos, só na ponta do nariz que ajuda. Gente, eletricidade hoje é um elemento físico que nós não vivenciamos mais sem. Ninguém, repito, ninguém consegue viver sem eletricidade. Seja por causa de um smartphone, um smartwatch, um notebook, um ar-condicionado, uma geladeira, nada disso funciona sem eletricidade. Eu acho que se faltar água na nossa casa, a gente consegue se virar e ficar uns 3, 4 dias sem água. Raciona a água, economiza, N elementos. Alguém me mandou o zap aqui. Então, é uma característica, a gente não consegue ficar sem. Mas a energia elétrica não. Se falta luz na nossa casa, a gente pode perder alimentos, dependendo da situação, pode estragar equipamentos. Apesar de que hoje a nossa tecnologia melhorou muito, mas muito mesmo, não é comum mais quando dá uma queda de energia, a gente tem queima de equipamentos. A eletricidade nossa hoje, basicamente, é adquirida a partir do magnetismo. Magnetismo, o ímã. Todo mundo conhece o ímã. O ímã é um elemento magnético. A maioria dos ímãs que nós temos contato são ímãs artificiais. A maioria dos ímãs que nós temos contato são ímãs
artificiais. O que isso quer dizer? Eles são produzidos. Um ímã natural que existe se chama magnetita. Ele é um ímã natural, encontrado na natureza, e ele já possui essa força magnética que nós vamos aprofundar mais à frente. Já os demais ímãs que a gente utiliza são materiais ferromagnéticos que recebem uma carga extremamente grande de magnetismo, provocando uma alteração atômica, vamos deixar assim por enquanto, que reordena sua estrutura, fazendo com que ele fique magnetizado por um tempo. Assim como nós obtemos a eletricidade através do magnetismo, o processo inverso também acontece. Tem como eu conseguir o magnetismo através da eletricidade. São os conhecidos eletroímãs. Estou tão acostumado. Passando aí rapidinho, pessoal, a gente sabe, eu não vou ficar lendo aqui não, todos esses slides vão para o portal e tem essas orientações. Eu vou usar em todas as minhas aulas, vai ter essas considerações sobre o Covid que a gente ainda não está livre deles. E eu acho que em comum acordo, poucas pessoas devem discordar, ninguém aguentava mais a aula remota. A aula remota é um cocô, para não falar outros tipos de palavra. Pode ter certeza, se vocês não gostam de aula remota, eu gosto 10 vezes menos. Estou sendo honesto. A aula remota a gente fica em casa, é mais confortável. Não. Lugar de estudar em sala de aula, na minha opinião. De vez em quando você tem uma aula remota é uma coisa. Todo dia perturba. Nossa. E fora que tem as concepções de... Então deixa eu ver aqui, que está aqui um monte de mensagem aqui. Nada demais, é só comentários para saber se já estou em aula. Então, pessoal, o que levou a gente para a aula remota foi essa porcaria chamada Covid. Assim como vocês, eu posso garantir, ninguém gosta, atrapalha, reduz o nosso aprendizado porque nós ficamos mais desleixados, todos nós, sem exceção. Talvez, vamos entrar. Vai dispensar meus alunos de novo? Eu ainda não esqueci disso não. Talvez, uma coisa que a gente pode falar, a única coisa positiva na visão dos alunos foi as provas. Talvez foi a única coisa positiva. Nossas provas serão presenciais, tá, pessoal? Então, acabou aquela mamata. Mas eu tenho propostas além da avaliação física para vocês. Quando eu falo do Covid, pessoal, a gente sabe, ainda não acabou. Acredito que a maioria já deve ter tomado a primeira dose da vacina. Se não tomou, está próximo de tomar. Eu já vou tomar a segunda dose no dia 16 do mês que vem, graças a Deus. Mas só porque eu tomei dose não quer dizer que eu estou livre de pegar. A gente vê aí que foi Tarcísio Meira, que morreu, sexta, né? Triste, um grande ator, como diz o Augusto Nunes da Jovem Pan, o único ator que beijou 3 gerações de mulheres bonitas, e é verdade, casada com uma mulher incrível, tomou 2 doses, pegou, não sobreviveu. Gente, a vacina, ela não vai eliminar tudo, ela vai amenizar, ela vai nos ajudar.
Então, todo cuidado é pouco ainda. Apareceu os sintomas, pessoal, nos avise. Evite contato, cada um com o seu material. As cadeiras ali estão demarcadas, onde você pode ou não pode sentar. Vamos tentar obedecer isso. Ah, Fernando, eu esqueci caneta. Anota no celular. Mas não pega uma caneta emprestada não, porque a gente não sabe o colega. Eu tenho um princípio de análise de vírus, isso aí é pessoal meu, que vírus, eu posso estar com vírus nas minhas mãos e não me contagiar, porque naquele momento meu sistema imunológico está mais forte. Mas eu estendo a mão para uma pessoa que já está caindo com um pré-resfriado e ela pega de mim sem eu nem saber. Então, é uma ideia. Então, gente, tosse, febre, coriza, dor na garganta, dificuldade para respirar, perda de olfato, paladar, distúrbios gastrointestinais, cansaço, diminuição de apetite, dispneia. Apareceu um desses sintomas, procure um médico. A única pessoa que tem capacidade de te avaliar adequadamente são os médicos. Não vai na opinião da tia da esquina, não vai na opinião de jornalista, de ninguém. Procure um médico. Ele vai saber o que é melhor para você. Então, todo mundo sabe manter distância, em especial na hora do intervalo, pessoal. Porque quando a gente iniciou no começo do ano, a gente começou alternando. Tinha dia que uma vai assistir a aula e a outra estava remota. Agora não, está todo mundo assistindo. Então tomar cuidado, em especial nos corredores. A garrafinha de aula, eu vou tentar trazer toda a aula, mas uma sugestão, tenha sua garrafinha de álcool, até mesmo porque muita gente vai usar, vai colocar na mão, vai passar. Mas teve um primeiro contato com a garrafinha. Então, em teoria, se você higienizou adequadamente as mãos, você não vai ter problema. Nada substitui água e sabão. Nada substitui água e sabão. Tem a oportunidade, vai no banheiro, lave a mão com água e sabão. Se aparecer qualquer sintoma, pessoal, por favor, avise o coordenador de curso, avise os professores imediatamente. Fernando, fui no hospital e o médico suspeitou de Covid. Já manda mensagem para o coordenador, já manda mensagem para o professor, o segurança. Ah, mas eu ainda vou fazer o exame vai ficar pronto daqui a 3 dias. A gente vai ter que ter um protocolo até seu exame sair, para a gente saber se está ou não positivo. Vamos falar da avaliação do semestre, pessoal. Eu estou com uma proposta um pouco diferente para vocês. A matéria de princípio de eletricidade e magnetismo, ela é uma matéria totalmente teórica. Ela traz conceitos de eletricidade e magnetismo que são fundamentais para o nosso conhecimento. Como que surge o efeito de eletrização, como que surge uma corrente elétrica, como que surge uma corrente, uma tensão elétrica, o que é resistência, o que é condutor, etc. Isso é uma base que, na minha opinião mortal, todo mundo já deveria saber antes da faculdade. Isso deveria ser aprofundado de uma maneira mais efetiva no ensino médio. Mas não é. Primeiro bimestre, pessoal, qual que é meu projeto? Eu ainda vou passar isso aqui por avaliação coordenador, mas acredito que eu não vou ter problema. Eu quero tentar ajudar vocês a se reacostumar com a presencialidade. Então, eu tenho 1000 pontos de parcial no primeiro bimestre. 700 pontos,
700 pontos eu vou dar em atividades de sala de aula. Como que essas atividades vão funcionar, pessoal? Basicamente, eu vou colocar o arquivo no ABA para vocês antes da aula. Vou tentar sempre colocar uma semana antes quando for fazer atividade. Se não for uma semana antes, pelo menos na quinta ou sexta-feira antes da aula, que a gente tem no final de semana. Cada um vai trazer o seu impresso ou no celular. Vamos resolver no caderno. Vamos resolver no caderno. Não adianta, vou ter que ficar sem óculos por enquanto. Eu estou suando e tá. Cada um vai fazer no caderno. Só que eu não posso recolher. A gente ainda não pode trocar material. Então, como que a gente vai recolher esse material? Depois que resolver o trabalho, vocês vão tirar a foto deles e eu vou liberar um formulário no Google Forms para vocês, onde vocês vão colocar essas imagens. Vai preencher seu nome completo, sua turma, seu curso e vai colocar esses prints lá dentro. Bem tranquilinho. E aí eu vou conferir, porque cada um vai me enviar o seu e vai estar fácil para correção. Para mim vai ser mais difícil, eu não vou poder riscar e tudo mais. Mas eu sou o que vocês curtem. Eu acho que é a maneira mais efetiva. E aí vocês vão continuar com o trabalho no caderno. Eu tenho uma metodologia de normalmente não devolver trabalho. Eu devolvo a prova, mas não devolvo trabalho. Por que eu tenho essa metodologia? Porque as minhas provas são totalmente baseadas nos trabalhos de sala de aula. Quem foi meu aluno sabe o que eu estou falando. Tem vezes que eu repito a mesma questão, eu mudo um número. Eu mudo uma letra. Boa noite. Princípio de eletricidade e magnetismo. Tem tantas salas com engenharia mecânica, colega, se você não saber a disciplina, o período, quarto período, acho que é aqui. Porque são, acho que 12 salas de engenharia mecânica ainda. Então, pessoal, essa é a ideia. E como eu gosto de guardar esse trabalho, por quê? Sempre quando eu ensinar, você não passou isso. Aí eu vou lá e pego o trabalho dele e mostro que ele resolveu o trabalho. Então é uma metodologia que eu adoro. Como a gente está trabalhando por causa da pandemia, eu vou deixar o link para vocês subirem a imagem. Aí, por exemplo, vai estar lá. O trabalho vai ter 10 questões. Eu vou deixar 10 links para vocês subirem os arquivos. Pode subir em PDF, JP, o que vocês acharem melhor. Pode colocar no Word, subir, não tem problema. Melhor, já vamos deixar acordado isso para facilitar. Para a gente não ter que ficar subindo em vários arquivos. Se meu trabalho tem 10 arquivos e tirou 10 fotos, coloca no Word e envia um arquivo só. Que aí evita de ter dor de cabeça de ter que ficar buscando várias imagens. Eu vou colocar essas orientações, inclusive, nos formulários. Então, 700 pontos, pessoal, vai ser nas atividades de sala de aula disponibilizadas no ABA. Disponibilizadas no ABA. 150 pontos na minha parcial, eu vou dar de gorjeta para vocês. Todo mundo tem desafio nota máxima. Eu acho que já tem alguns períodos que vocês estão trabalhando aí. Eu, inclusive, tenho também desafio nota máxima, porque eu estou fazendo minha segunda graduação. E adorei, porque é garantia de ponto. Gente, o desafio... Exatamente. Minha querida, você não precisa de muito tempo. Se você tirar meia hora no final de semana, você garante 500 pontos brincando no desafio nota máxima. Em 10 semanas, 5.000 pontos. Só a primeira memória do desafio nota máxima é 20 questões e ganha 1 ponto. E acertando ou errando. Tem gente que faz o simulado diagnóstico, simplesmente marca qualquer coisa. Vou usar meu exemplo que eu fiz o meu hoje, no meu curso. Eu fiz ele com 1 minuto e 15 segundos. Entrei e chutei. E eu chutei bem, que de 20 eu acertei 8.
Está excelente. Se eu lesse ele, o simulado diagnóstico, gente, eu, inclusive, como expertise, eu falo, simular o diagnóstico é o momento de você errar. Porque o Desafio Nota Máxima é uma plataforma multi-interativa que ela vai te gerar exercícios para trabalhar os seus gaps, as suas dificuldades. Então, quando você erra, ele já te enxerga aquilo como uma proposta de aprendizado. Toda semana libera exercício. Mas eu vou dar 150 pontos de parcial para todo mundo fazer apenas o simulado. Ou seja, só entrar, fazer o simulado, 150 pontos. Vou dar mais 150 pontos, e aqui sim tem um trabalhinho legal, que é fazer todas as atividades da unidade 1 e unidade 2. Lembrando que isso aqui também te gera pontos. Mas eu vou te dar 150 pontos também. Gente, por que eu estou fazendo foco aqui na unidade 1 e 2? Eu adoro tirar questões do portal, modificar elas e jogar na prova. Dependendo do tipo da questão, eu deixo ela igual, só para fazer pegadinha. Aí eu altero as ordens das questões, altero uma coisinha ali, outra aqui, só para ver. Aquelas questões que tem lá, 1, 2, 3 e 4, somente a 1, 2 e a 3 estão certas. Adoro elas. Porque eu pego, por exemplo, altero a 2 com a 3, então era 1, 2 e 3. Permaneceu 2 e 3. Mas aí se eu altero a 3 e a 4, ficou 1, 2 e 4. Então fica maravilhoso para a prova. Porque tem os engraçados de cá, já está igual, não lê a pergunta. Então, é a dica. Nossa avaliação oficial, pessoal. Nossa avaliação oficial. 10 questões de múltipla escolha, 1000 pontos, 100 por questões. Fernando, vai ser necessariamente 10? Provavelmente, porque dentro da disciplina tem conteúdo. E eu sou defensor de quanto mais questões, melhor para os alunos. Desculpa, eu tenho que beber bastante água, mas eu estou com calor. E tapando. Então, esse é o nosso primeiro bimestre. Segundo bimestre. Parcial. 1000 pontos. 1000 pontos para as atividades disponibilizadas no APA que a gente vai realizar em sala de aula. Então, pessoal, nós vamos ter uns 2 ou 3 trabalhos que a gente vai fazer em sala de aula, onde eu vou passar uma lista de exercícios e a gente vai resolver. Eu vou dar um pontapé inicial, vocês vão continuar. Pelo menos um por unidade vai ter. Aquelas que são um pouquinho mais complexas, aí eu vou trabalhar com um pouquinho mais de calma. 500 pontos extras, vamos dizer assim, para quem tiver mais de 7.000 no desafio nota máxima. Fora isso, você tem 10 minutos. Oi? Então, só para exemplificar, gente, vou pegar meu pincel aqui. Só para exemplificar o que isso quer dizer. Deixa eu pegar o azul mesmo para destacar. 150 pontos do diagnóstico. 150 pontos das unidades 1 e 2. Pontos do desafio nota máxima. Só aqui nós tivemos 800 pontos extras, pontos seus, que não vai mudar em nada por pouco serviço, por coisa que você já tem que fazer naturalmente. Oi? Exatamente. Se eu não me lembro, o ED, mais o desafio nota máxima acima de 7.000 pontos,
já te dá 3.500 pontos em todas as disciplinas. 7.000 pontos na final da massa tem 3.500 pontos. Oi? 7.000 pontos na final da massa tem 3.500 pontos. Mais o ED. Tem que ter o ED também para dar isso. Então a gente teve aqui 4.300. 4.300. Se eu mal me lembro, só de fazer a unidade 1 e 2, você já tem mais 600 pontos. E tem mais pontos do que exercício. Então isso aqui foi para 4.900. Tranquilo, sem vocês sofrerem nada. Não estou levando em consideração os meus 700 pontos de parcial, de nenhuma. Só acostumar, porque eu estou acostumado para frente, para trás, aqui é para cima e para baixo. Dos meus 1.700 pontos de parcial, não estou considerando nada ali. Não sei se a disciplina de vocês vai ser nível 1 ou nível 2. Por pior situação, ela ser nível 2, onde vocês precisam conseguir 2.500 de prova. Essa é a pior situação do mundo. E aí que entra a parte legal da minha proposta para vocês, se vocês concordarem. Vou dar uma chance de vocês concordarem, apesar que eu já estou bem convencido a fazer. Primeiro bimestre, oficial normal. Segundo bimestre, estou querendo dividir a oficial. Vou dividir a oficial em prova e em um seminário. Oi? Para todo mundo, a ideia é o seminário. Em dupla, a única regra que eu vou estipular em dupla, vai poder ser em dupla, com tema. Para mim apareceu um remoto lá, né? O quê? Essa aula. Apareceu remota? Não, eu olhei aqui hoje, deu errado, foi remoto. Aí eu olhei que tinha também presencial, já estava aqui mesmo que presencial. Ah tá, você, na teoria então você não é dessa turma. Não. Beleza. Eu vou montar o horário ainda. Na hora que você montar o horário, você tem a escolha de fazer isso. Isso aqui é só para quem está fazendo presencial comigo. Vai lá, remota, aparece com a aula. Você. Ah, escrito lá, ó. Teu nome, Fernando Rocha. Vamos lá, vamos corrigir só para facilitar o termo. Tem aula remota. A aula remota é quando a gente está fazendo de casa presencialmente. Tem uma aula que ela é chamada de... é outro nome. Não é interativa. Oi? Não síncrona. Lá na escrita remoto. Lá eu sei que tinha um papel, eu estava escrito remoto, Fernando Rocha. Aí eu olhei embaixo, Fernando Rocha também é presencial aqui. Vou ter que descobrir depois, porque eu não sei. Se for aula comigo, a regra vai valer. De todo modo, se você vai montar seu horário ainda, tenta colocar presencial, se possível. Não dá. Não, pra mim já aparece, eu acho que eu estou funcionando, mas não aparece. Tá. Aí você tem que ver com o coordenador. Então, qual que é a minha ideia? Vocês têm uma disciplina, todos os cursos de engenharia têm, que chama eficiência energética. E normalmente ela é interativa. Minha ideia é fazer o que eu fazia nela quando eu dava ela presencial, passar um seminário com fontes renováveis de energia. Só que o nosso período ele é muito curto e eu acho que os alunos têm um pouco de pavor de apresentar seminário. Então, minha proposta, vocês vão desenvolver um seminário, vai ter a parte escrita bonitinha, vou dar o roteiro para vocês fazerem a parte escrita. Em vez de apresentar aqui na frente para todo mundo, vocês vão gravar um vídeo da apresentação. Por isso que eu estou deixando para a segunda etapa, porque até lá também a pandemia já deu uma amenizada. Vocês vão gravar um vídeo da apresentação e vão me enviar. Hospeda no YouTube, Google Drive e me envia. Que aí também
evita de você ficar preocupado com os colegas te observando. É uma primeiro contato com um tipo de trabalho acadêmico de apresentação. Mas isso é a minha ideia inicial. Nessa divisão aqui, 1000 pontos para a parte escrita, 1000 pontos para a apresentação. Detalhe, só recebe os 2000 pontos se entregar os dois. Tem que entregar os dois. Na hora que eu for estipular o seminário, a regra vai estar bem escrito isso. É uma vantagem. Por quê? Nesse seminário meu, os piores ganham 1.000 e 1.200 pontos. Então, já é metade da nota que a gente precisaria na pior das situações. Então, é uma ajuda. Coloquei aqui que vai ser passada até a oficial 1. A minha ideia, até o final desse mês, eu já dividi. Por que eu não estou passando hoje de uma vez? Porque eu não sei quantos alunos tem na sala ainda. Mas eu vou fazer um formulário, onde vai estar o preenchimento das duplas. A dupla vai preencher e eu já vou mandar o tema. De acordo com o que eu for recebendo a dupla, ela vai receber o tema e já vai poder começar a desenvolver e até trocar informação comigo. Então, provavelmente eu devo fazer isso até o final do mês, já que vocês adiantarem. Ah, Fernando, quando que isso vai ser entregue? Lá no início de novembro. Para ter tempo mesmo para vocês. Bem tranquilinho. E 2.000 pontos de prova. Ou seja, não vamos ficar sem prova. Eu acho que é uma proposta interessante. Principalmente que a gente está voltando à presencialidade, a gente está meio, vamos dizer assim, folgados. Então, uma ajuda. Gente, combinado não é caro. Não é porque eu estou tentando ser bonzinho, que eu não vou ser rígido. Isso daqui eu vou cumprir. Se eu determinei o prazo para me entregar e não entregou, perdeu 2.000 pontos. Agora, sendo bem honesto, eu acredito que a disciplina é de 1.500 pontos. 2.500? Que maravilha! Eu achava que ela ia ser 1.500. Mas aí não tem poder. Gente, é super tranquilo, principalmente do jeito que eu estou fazendo a atividade. É muito mais difícil você escrever 2.500 em prova do que com trabalho. Combinado não é caro, gente. A única coisa que eu peço, cumpram os prazos. Para mim, é a coisa mais importante como ser humano, é o cumprimento de prazos. Se eu estipulei, o trabalho tem que ser entregue até dia 25 de setembro. Se ele entregou no dia 26, ele não serve mais para mim. Ah, Fernando, no dia 25 de setembro, eu quebrei a perna, fiquei o dia inteiro no hospital. Cadê o atestado? Eu também não sou um monstro. Ah, não, mas eu preciso de mais tempo para fazer seu trabalho. Ah, meu amigo, aí você está de zoeira comigo. Você pode quebrar as duas pernas que não vai fazer diferença nenhuma. Contudo, não desejo isso para ninguém. Mas chegou no último dia, não fez e deu um azar, você pagou por isso. Tá joia? Então vamos começar aí, pessoal. Alguma dúvida até então, pessoal? Alguma discordância? Querem dar alguma sugestão? Eu sou aberto a ouvir, até mesmo porque nós estamos aí voltando hoje depois de quase 18 meses, apesar de que tivemos um pouco de aula no começo do ano passado, mas acho que só foi assim de gostinho. Fenômenos elétricos e eletrização, pessoal. Nesse início, a gente vai estudar os conceitos de fenômeno elétrico. Por que ele existe? O que são partículas elementares?
O que é uma carga elétrica? São conceitos, pessoal, que fazem com que o nosso sistema elétrico como um todo funcione. E conhecer as maneiras com que esse sistema trabalha e atua, que surge, cria, se renova, é o que dá a capacidade da gente realizar trocas elétricas entre materiais. Eletricidade nada mais do que isso. É uma troca elétrica entre materiais. O próprio nome elétrico, acredito que vem de elétrons, porque é o principal elemento elementar, a principal partícula elementar que a gente utiliza. Apesar de que, quando a gente fala de partículas elementares, pessoal, a gente sempre pensa em prótons, nêutrons e elétrons. A gente sempre pensa em prótons, nêutrons e elétrons. E, de acordo com o que a física tem aumentado, a gente já sabe que, por exemplo, os prótons têm partículas menores conhecidas como quarks. Mas não é o foco da nossa aula. O nosso foco ainda vai ficar preso nos prótons, nêutrons e elétrons. Vamos lá, pessoal, só para efeito de conhecimento. Quem são os prótons, quem são os nêutrons e quem são os elétrons? Perfeito, é uma excelente dedução básica de química. O próton apresenta a carga positiva, o nêutron é neutro, o elétron é negativo. Eu tinha pegado ali. Então vamos usar uma brincadeirinha, uma dinâmicazinha básica. Deixa eu virar o computador um pouco para cá para ver se foca melhor nesse pedaço aqui para me desenhar. Eu tenho uma pilha. Positivo, negativo. Deu. Quando eu olho essa pilha, quer dizer que o lado positivo tem mais prótons do que elétrons? Quer dizer que o lado negativo tem mais elétrons do que prótons? Acho que não. Então por que é positivo e negativo? Porque o positivo é atrás do negativo. Oi? O positivo é atrás do negativo. Mas em que sentido? O sentido é outra coisa. Mas o que isso quer dizer dentro da elétrica? Começamos bem. Se eu for ligar uma lâmpadazinha, deixa eu tirar esse negativo aqui. Se eu for ligar uma lâmpadazinha, eu estou falando que a corrente está saindo do negativo e do positivo, que é o real. Convencionalmente, lá dos primeiros, eles achavam que saía do positivo para o negativo, e é onde a gente faz a maioria das análises. Então a gente mantém o sentido convencional e não real. Tá, mas ainda assim, por que eu tenho positivo e negativo? Aí a gente sabe a direção da corrente, mas por que é positivo e por que é negativo? No geral, porque senão isso é estático. Por quê? O que isso quer dizer? O que é corrente elétrica? Movimento dos elétrons. Perfeito. Movimento dos elétrons. Agora, peguem essa frase, movimento dos elétrons. Como que eu encaixo ela aqui na nossa pilha? Oi? No sentido magnético? Não. A troca. Perfeito. Quando eu falo
uma parte da bateria ela é negativa, quer dizer que ela tem mais elétrons livres. Ela tem um excesso gigantesco de elétrons. Quando eu tenho um lado positivo, vocês vão ver que a gente chama inclusive de lacunas, a gente tem uma falta de elétrons. Então, na verdade, eu estou tendo os elétrons saindo e preenchendo essas lacunas. Aqui eu estou falando de maneira rápida, mas a gente vai aprimorar isso. Então, o sentido da corrente elétrica é dado pelo movimento de elétrons. E ele só ocorre quando a gente possui elétrons livres para se movimentar. Então, em sua maioria, nós temos o elétron trabalhando. Mas, Fernando, quem foi a professora de química de vocês? A Luana? Quando eles estavam lá com a Luana, vocês aprenderam que todo elemento químico ele tem a mesma quantidade de prótons e elétrons. Correto? Então, se eu coloco o cobre ali, ele está preenchido, ele não tem nem falta, nem sobra de elétrons. E aí, como é que um cobre transmite eletricidade? Aí Oi? Pode ser uma das alternativas. não, gente, tipo assim, tem o número de prótons e o número de elétrons, eles são iguais. Só que tem os números que na é diferente. O que vai fazer Tem situações que a gente tem excesso de prótons de elétrons normalmente, né? Isso aí faz a distribuição. Excesso ou falta, que a gente normalmente colocaria lá, por exemplo. Um S2, S2. Aí a divisão na nuvem atômica. Mas, por exemplo, alguém lembra o número atômico do cobre? O número de elétrons? Desculpa, o número atômico. Aí, só. Sempre tem alguém que tem. Aprendi isso em Perdido em Marte. Sempre tem alguém que vai ter uma tabela para te ajudar. Do cobre. Seu 29? Então ele tem 29, que quer dizer prótons e elétrons. Ele é automaticamente neutro. Mas ele pode ter, por exemplo, um 2 maisinho, que ele se torna um cátion ou um ânion, se eu não me lembro lá na química. Ou seja, eu falei isso aqui então. O cátion é excesso, o ânion é a falta. Então, quando ele tem esse excesso, quer dizer que ele pode trocar elétrons com outro elemento. A gente vê isso muito no carbono, que na última camada da nuvem atômica dele, ele tem 4 elétrons que podem se combinar buscando o equilíbrio. Mas é só uma introdução, gente. Aqui não vai ter essa química aprofundada, não. É só para efeito de conhecimento. A tabelinha ajudou, mas... Então, quando a gente vai estudar esses fenômenos, pessoal, eles começaram lá na antiguidade. O fenômeno elétrico mais conhecido que a gente tem são os raios. Desde o primórdio da humanidade, ele acontece. Apesar que vai estar falando mais à frente do material, pergunto para vocês, como que surge um raio? O raio conta de fato dele. Como que surge um raio? É um fenômeno de eletrização, inclusive. Tem a ver com a movimentação das nuvens, algo assim, isso vai dar isso. Exatamente. Na verdade, é o atrito entre as nuvens. A nuvem é feita de vapor de água. A água pode apresentar diferentes densidades de acordo com a temperatura. Uma nuvem se atritando com a outra provoca um fenômeno chamado
de energização por atrito. A gente está fazendo uma energização por atrito. E aí cria uma diferença de potencial, um excesso de elétrons, e nós temos o raio. Curiosidade interessante. A maioria das pessoas acha que o raio cai da nuvem para o solo. Mas ele acontece nos dois sentidos. Ele pode sair do solo para a nuvem também e entre nuvens. A maioria dos raios, inclusive, são entre nuvens. Mas é muito comum também, em sua maioria, o raio sai do solo. Em sua maioria, o raio sai do solo. Pelo menos em alguns livros que eu li, mas há controvérsias de acordo com como fala? O autor. Mas é uma curiosidade interessante. Gente, todo esse processo de energização, ele acontece por causa dessas partículas minúsculas elementares que compõem o nosso redor. Só existem equipamentos elétricos porque nós aprendemos a trabalhar com essas partículas. E o principal, nós aprendemos a transmiti-las a longas distâncias. Antigamente, você conseguia pensar na eletricidade em distâncias curtas. Hoje a gente consegue transmitir eletricidade até pelo ar. Vide a quantidade de sinais elétricos que a gente tem no ar hoje. Então, por exemplo, eu vou passar um trabalho no meu 10º período de elétrica, que eles literalmente vão ter que desenvolver um projeto para ligar um LED apenas com ondas de RF, apenas com ondas que estão no ambiente. A gente tem inúmeras ondas aí no ambiente, por que a gente não aproveita elas? Dentro da física, pessoal, na natureza, nós conhecemos 4 forças fundamentais. A maioria de vocês já devem ter ouvido falar: força gravitacional, força elétrica, força forte e força fraca. Talvez sejam essas duas últimas as que menos têm ouvido. Elas se manifestam mais no reino das partículas elementares. E isso não faz, não as faz menos importante. A força forte, por exemplo, é responsável pela existência dos átomos. Gente, o que é essa força forte? Um átomo nada mais é que um núcleo constituído de prótons e nêutrons bem juntinhos e uma eletrosfera com inúmeros elétrons girando ali em altas velocidades. Essa força forte é o que mantém esse átomo inteiro. É o que mantém esse átomo inteiro. Eu coloquei até aqui uns GIFs para ficar legalzinho, só para dar um chão. O átomo é constituído por um núcleo atômico e a eletrosfera ao seu redor, conforme a figura. Gente, se você olhar no microscópio a nível atômico, vocês vão ver algo parecido com isso. Nessa eletrosfera são diversos elétrons, partículas com carga. No núcleo temos 2 partículas importantes, os nêutrons e os prótons. Entre as duas citadas, os prótons são carregados eletricamente também. Inclusive, pessoal, um estudo muito interessante para a geração de energia elétrica, muito promissora, mas que ainda está engatinhando, é da antimatéria. Vocês já ouviram esse termo? A matéria. A matéria é algo constituído por átomos tradicionais, feitos com núcleos de prótons e nêutrons
e a eletrosfera de elétrons. A antimatéria ela é o oposto disso. A gente tem um núcleo feito de elétrons e nêutrons e a eletrosfera ganha prótons. Então ela é o inverso da matéria. Quando as duas entram em contato, elas tendem a se anular. Com isso, elas geram uma grande quantidade de energia. Elas geram uma grande quantidade de energia. É o sonho nosso de consumo. Mas estamos engateando. Quem viu o filme Anjos e Demônios, da família lá de Código da Vícia, Anjos e Demônios. Lá eles trabalham com antimatéria. E lá tem uma explicação básica que para você armazenar antimatéria você precisa de um campo magnético extremamente forte, porque ele não pode entrar em contato com nenhuma matéria, porque senão ele vai gerar uma explosão. Não sei se dá para acreditar no nível que lá trabalha, mas hoje o mundo é capaz de criar 1/4 de grama de antimatéria por ano. Só para vocês terem noção, portanto, que a gente está engatinhando. Só para montar esse slide vai todo para o portal, tá? Os átomos dos diversos elementos químicos, diferentes entre si, pelos números de prótons, nêutrons em seu núcleo atômico. As partículas carregam uma carga elétrica, que pode ser de dois tipos: carga positiva e carga negativa. Os prótons e os elétrons carregam uma carga muito específica e sempre de mesmo modo, chamada carga elétrica elementar. Então, todo próton e todo elétron tem a nossa carga elétrica elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Coulombs, que é a unidade que nós trabalhamos. Gente, só pela potência que a gente está trabalhando aqui, já se sabe que temos que ter calculadora científica. Sem calculadora científica vai ficar complicado. Pode fazer na mão, sem problema nenhum, mas eu não impeço de usar a calculadora científica. Fernando, pode usar o celular? Não. Então, calculadora científica. Na minha época era difícil ter uma. Hoje você acha de camelô se bobear de R$15. Apesar de que eu aconselho que tenha uma calculadora um pouco melhor para você poder confiar mais no resultado. Aí no tá bom. Exatamente. Mas Vamos lá. esse número aí é padrão para todos os neutros ou... Padrão. Essa é a carga elétrica de um próton ou um elétron. Neutro não tem carga elétrica, só para constar. No caso dos elétrons, possui uma carga negativa, então normalmente essa carga é negativa, menos 1,6. No caso dos prótons, ela é positiva. A unidade é em coulomb, em homenagem ao importante cientista francês Charles Augustin de Coulomb. 1806 é a data do falecimento dele, ou seja, 2021 a gente está falando de mais de 220 anos, quase 220 anos. E ele já estudava os fenômenos elétricos lá. Que estudou fenômenos elétricos há mais de 200 anos, blá blá blá. Vocês já devem ter ouvido falar de mecânica quântica, onde eu falei dos quarks. Mecânica quântica certamente é um tópico bem difícil, embora fascinante. Agora aprendemos, possivelmente, o seu primeiro conceito de mecânica quântica. As cargas elétricas quantizadas, o que significa que elas sempre aparecem na natureza em múltiplos de determinado valor. Por exemplo, qualquer carga elétrica que você decida medir no laboratório será múltiplo da carga elétrica elementar que indicamos anteriormente. Ou seja, toda carga elétrica
vai ser múltiplo desse valor. O que vai mudar a quantidade de elétrons ou prótons envolvidos. Tá, o cobre tem 19, vai ser 19 vezes 1,6 para Vamos lá. Aí olha a pergunta do colega, que é interessante pra caramba. O cobre tem 29. Então vai ser 29 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Isso para um átomo de cobre. Se você pegar um fio de cobre, quantos átomos tem ali? É aí que a brincadeira se torna interessante. Porque quantos átomos de água, quantas moléculas, aí se torna molécula, né? Quantas moléculas de água tem em uma gota? Quantos átomos de cobre tem em 1 centímetro cúbico de cobre? Então a gente agora começou a entender que não é simples assim, um átomo. É uma coisa extremamente microscópica. Nem micro, é atômico. Está bem abaixo disso. Então, quando você descobre a carga elétrica, pode calcular imediatamente quantos elétrons ou prótons estão sobrando em um objeto particular. Lembrando que a nossa fórmula básica será carga elétrica vai ser mais ou menos o número de partículas vezes a carga individual. Mais se for prótons, menos se for elétrons. Então, carga elétrica mais ou menos número de partículas vezes a carga elétrica. Então, a carga elétrica é constante, ela sempre vai ter o mesmo valor. A variável então vai ser o número de partículas. Ou a quantidade de carga. Isso. Eu voltei. Gente, desculpa que eu não consegui acostumar ainda com a canetinha. Em que é a carga elétrica estudada, N o número de partículas carregadas eletricamente, e E é a carga elétrica fundamental. Ali pegou um acento e não deveria pegar, né? E o mais ou menos indica se é positiva ou negativa. Para os problemas cotidianos, em geral, N será o número de prótons, caso a carga seja positiva, ou elétrons, caso a carga seja negativa, responsável pela carga observada. Então, gente, basicamente, em um átomo, eu tenho que ter um equilíbrio. Então, minha carga elétrica total é zero. Eu tenho a mesma quantidade de prótons, mesma quantidade de elétrons. Então, na natureza, o número de prótons é igual ao número de elétrons, basicamente manipulando as fórmulas. Por isso, no caso de objetos eletricamente carregados, costumamos indicar que o número de elétrons ou de prótons estão em excesso, que estão sem par no interior do objeto. E aí que surgem os cátions e os ânions. Cátions é quando a gente tem mais elétrons sobrando. Ânions, quando a gente tem menos. Normalmente a gente usa o termo sempre para o elétron, que é o que sobra ou falta. Normalmente, o núcleo atômico de um átomo, pessoal, ele não se modifica. Se eu tivesse uma quebra do núcleo atômico, eu estaria tendo uma reação nuclear. Então, isso não acontece de maneira simples. Um exemplo bem legal. Um objeto está carregado eletricamente com 0,016 coulombs, ou, se a gente usar potência de 10, 16 milicoulombs. Responda: quantos elétrons são responsáveis pela carga elétrica do objeto? O número que acabamos de calcular corresponde ao número total de elétrons do objeto? Gente, basicamente,
a gente usa a fórmula. Eu sei que é 0,016 e é elétrico, então eu já coloco ele negativo. Voltando. Ah, tá. A porque, no caso, já deu a carga de elétrons. Te deu a carga e falou que é elétron. E na fórmula eu coloco o menos N para ser elétron. E aí eu faço a divisão básica. Automaticamente eu vou ter 10 a 17 elétrons. 10 a 17 elétrons. Vamos lá. Quilo, mega, giga, tera, penta. Estou tentando lembrar o outro, acima de penta. Que é 10 a 18. Ou seja, a gente está falando de um número bem grande. A gente está falando de um número muito grande. Isso numa garrinha de 0,016 cômodos. Então veja que a gente trabalha com números bem grandes. Já a resposta do item B é não, pessoal. Pois há muitos outros elétrons nesse objeto. Esses elétrons ali são os elétrons que estão sobrando. São os elétrons que estão sobrando. Então, um átomo costuma apresentar sempre um número iguais, por isso são eletricamente neutros. Existe processo que faz alguns elétrons sejam arrancados, deixando com o átomo com carga elétrica positiva ou negativa, dependendo da situação. Exatamente. A gente não vai ficar trabalhando com essa ideia de Cartiano, porque isso aí é química, mas é o conceito. Então, gente, quando a gente está falando de elétrons, é uma partícula extremamente pequena. Então, quando a gente está tendo, vocês vão ver depois que tem uma relação entre a quantidade de carga e a corrente elétrica, aí vocês vão ver que é, vamos dizer assim, uma explosão de elétrons sobrando. Inclusive, agora no ar, aqui, tem infinitos elétrons dispersados. Essa é a ideia que eu comentei no projeto com vocês, que eu quero apresentar para os meus meninos, para eles poderem pegar esses elétrons e utilizar para alimentar pequenos circuitos. Isso se chama colheita de energia, por FF no caso. Vamos parar por aqui por enquanto, vamos fazer um intervalo, até mesmo porque faltam 3 minutos pelo menos no meu relógio, para a gente dar uma relaxada, porque não deixa de ser muito conteúdo. E até mesmo para poder salvar esse primeiro vídeo.